Seja muito bem-vindo ao nosso curso Creatina, Bases e Estratégias Aplicadas da Suplementação. Nós vimos até agora, nas nossas 5 aulas anteriores, a parte conceitual na aula 1, onde nós falamos de todos os princípios biofísicos, bioquímicos, biodinâmicos da creatina, como ela age no nosso corpo, temperatura mais estável, pH, onde ela funciona adequadamente, como ela transfere para dentro do tecido muscular, a incorporação dessa creatina com água, isso vai sempre acontecer, só não acontece quando esse músculo já está com uma grande quantidade de creatina, porém, se você tiver a transferência de creatina para dentro do tecido muscular, obrigatoriamente você vai incorporar também maior quantidade de água. Nós vimos também os alimentos que mais fornecem creatina na nossa alimentação. Nós vimos que a carne bovina tem grande quantidade, que o arenque tem grande quantidade de creatina, que o peito de frango tem creatina, todos eles ficando entre 4,5 a 3 gramas de creatina por quilograma, que o salmão tem uma grande quantidade de creatina, e nós vimos também que os alimentos de origem vegetal não têm uma grande quantidade de creatina, pelo contrário, são muito pobres, que as ostras são também pobres em creatina. Então, nós temos ali um equilíbrio dessas fontes, trazendo a creatina para a nossa alimentação. Nós vimos também a estabilidade dessa creatina em relação à temperatura e pH, em relação à absorção gástrica. Nós vimos que isso é uma coisa razoavelmente controlada na nossa alimentação, que nós teremos esse benefício da alimentação e da suplementação em relação a essa absorção. Nós vimos que a creatina que apresenta resultados bem característicos é a creatina monoidratada, muito bem evidenciada na literatura, nós não precisamos buscar fonte diferente de suplemento, que essa creatina ela é estável, ela é eficiente, facilmente absorvida e chega rapidamente no nosso organismo. Nós vimos que em aproximadamente 6 minutos a creatina já está disponível para o nosso organismo e que, em média, a partir de 20 minutos, ela já está praticamente sendo depositada, ela já está na circulação disponível para ser utilizada pelo nosso corpo e que, por isso, você não precisa se preocupar com o momento que você vai consumir, que se você consumir de manhã, à tarde ou à noite, próximo ou não do treino, o efeito vai ser o mesmo. E que a creatina ela não tem um efeito agudo, ela tem um efeito crônico no nosso organismo, ou seja, você vai incorporando maior quantidade de fosfarilcreatina. Nós vimos também que essa creatina ela vai ser ressintetizada a partir das cristas mitocondriais e que lá nós fazemos a ressíntese de fosfarilcreatina e que essa ressíntese ela vai garantir essa creatina para que todo o nosso corpo consiga fazer a contração muscular na maior intensidade possível e, com isso, garantir maior tempo de contração intensa. Nós não conseguimos aumentar a força rapidamente, mas nós aumentamos a capacidade de treino e, ao aumentar a capacidade de treino, nós aumentamos essa capacidade contrátil nesse indivíduo. Muito bem. Nós vimos também, na nossa última aula, que o idoso se beneficia dessa suplementação de creatina por fatores importantes. Nós verificamos que a população idosa vai subir bastante no planeta, ela vai alcançar aproximadamente 1/4 da população do planeta, que a população idosa no Brasil também vai aumentar bastante e que essa população ela também se beneficiará da creatina. De que jeito? Essa creatina ela age nessa população idosa, fazendo com que você diminua a perda de massa muscular, que é o processo conhecido como sarcopenia, que é a perda espontânea de massa muscular,
que pode acometer, que acomete o idoso, na verdade acomete todos nós a partir dos 30 anos de idade, então não pense que demora muito tempo, ela rapidamente se instala, e que a creatina pode ser um grande aliado nesse processo, fazendo com que a gente tenha ali na contração muscular, associada à presença da creatina, uma forma de combate a essa perda espontânea da massa muscular. Então, nesse conjunto, se você esqueceu alguma coisa, se alguma coisa não ficou clara, volte lá, assista às aulas passadas, reforce esses conceitos são importantes, porque na aula de hoje nós vamos colocar tudo isso daqui num pacote só para que você consiga transformar toda essa informação numa informação prática, aplicada, para que você possa usar amanhã com o seu cliente, com o seu paciente, ou mesmo com você, para que você possa fazer um bom uso desse conhecimento da creatina, das suas bases, das estratégias que são fundamentais para que você possa fazer a aplicação desse conhecimento na sua suplementação nutricional. Como eu digo para os meus mentorandos, você só se torna efetivamente um profissional capacitado quando você conhece a informação a fundo. Então, você precisa conhecer muito mais do que você usa na prática. Por quê? O que você conhece a mais dá solidez ao seu conhecimento e lhe dá segurança para você continuar com aquele seu trabalho. Então, como eu digo para eles, é fundamental que você conheça sobre suplementos nutricionais profundamente para que você utilize 10% desse conhecimento. Os outros 90% te dão solidez para quando o seu cliente tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, você possa apoiá-lo e ajudá-lo a tomar a melhor decisão para ele, não para nós, sempre para ele. Então, eu falo muito frequente isso para os meus mentorandos, e na mentoria Raciocínio Clínico da Suplementação Nutricional, a gente discute isso com grande profundidade, que é exatamente esse conhecimento mais elaborado de todos os suplementos nutricionais. No caso aqui da creatina, eu tenho certeza que após essa aula de hoje, você vai ter muita segurança para falar de creatina com quem quer que seja, porque você vai ter um conhecimento muito maior do que a média da população que sabe um pouco sobre creatina, você vai saber muito sobre creatina. Muito bem. Qual é a estabilidade da creatina numa bebida esportiva a 20 graus Celsius? A estabilidade dessa creatina ela é muito pequena. Observe que aqui, em 15 dias, nós tivemos ali uma redução de quase 50% da quantidade de creatina numa bebida esportiva. E é exatamente por isso que dificilmente você vai encontrar uma bebida contendo creatina. Por quê? Ela não tem o que a gente chama de shelf time, ela não tem um tempo de prateleira importante. A creatina, em contato com a água e em temperatura de prateleira, 20 graus Celsius, ela se degrada, ela se transforma nessa reação não enzimática, a creatinina, muito rapidamente. Então, você vai perder quase metade dela em 15 dias, em 2 semanas de prateleira. Isso vale para um produto, ou seja, dificilmente vai aparecer uma bebida energética contendo creatina, porque você tem a instabilidade da creatina. Isso vale para você, para não preparar ali a sua creatina para a semana inteira e você vai pegando da jarrinha e vai bebendo, porque no final da semana você praticamente já não tem mais creatina ali. Você tem só o suquinho, mas não tem mais a creatina. Brincadeira à parte, mostra exatamente essa questão da relevância do preparo da creatina no momento do consumo, porque ela perde a sua estabilidade exatamente no momento em que ela entra em contato com a água. Então, a gente passa a ficar muito mais suscetível à perda dessa creatina na conversão à creatinina no momento em que você deixa ela em contato com a água e a temperatura de 20 graus Celsius. Então, não prepare antes e também, com isso, a gente ganha a certeza de que dificilmente aparecerá um suplemento de creatina na forma de bebida para que você tenha ela pronta para o consumo. Mas, de qualquer forma, isso mostra e orienta para que o nosso cuidado
no nosso consumo, ou até mesmo do nosso cliente, seja sempre muito próximo ao momento que nós iremos fazer o uso. Se você pretende fazer o uso da creatina, prepare naquele momento e faça o uso. Existe diferença você consumir creatina de manhã, à tarde ou à noite? Se você treina de manhã, à tarde ou à noite? Não. O efeito da creatina não é agudo, ou seja, você toma a creatina como um pré-treino? Não. A creatina não tem nenhum papel como um pré-treino. Você toma a creatina como um pós-treino? Não. O efeito dela não é pós-treino. Você toma a creatina durante o treino? Não. Não tem papel durante o treino. Você pode consumir antes, durante, depois do treino, mas isso não vai modificar aquele treino, vai modificar ao longo do período de treinamento. Então, não existe a necessidade do consumo da creatina próxima ao treino. Você pode consumir a sua creatina no café da manhã e treinar à noite, porque ela vai sendo incorporada no seu corpo na forma de fosfarilcreatina, ou como eu disse já para você, você vai ler nos livros textos como fosfarilcreatina, que é o nome correto, ou creatina fosfato, ou fosfato de creatina, tanto faz. Todos esses nomes são válidos e vão aparecer por aí. De qualquer forma, o que nós temos é que a creatina ela vai ser estável se você preparar na hora do consumo e a ingestão dela não precisa estar associada com o momento do treino. Nós vimos também na aula passada que a utilização da creatina fora do período de treino, você parou de treinar, você continua tomando, qual a vantagem? Você vai mitigar a perda que você teria de massa muscular. Você não vai ganhar, mas você perderá menos creatina ao usar a creatina fora do período de treino. Então, a creatina tem um papel importante também na redução da perda de massa muscular que nós temos ao longo do processo de inatividade. Então, você perde menos massa muscular na presença de creatina do que na ausência de creatina. Muito bem. Então, essa estabilidade da creatina já está posta, ela não é estável, ela não consegue ficar preparada, pronta para o consumo. Se você quiser deixar num lugar onde você vai misturar com o seu whey protein, com tudo ali, deixe isso seco, sem a presença da água. Você pode levar lá na sua coqueteleira, mas não coloque a água no momento que você fizer o consumo, muito rapidamente, porque ela vai perdendo a sua creatina na forma de conversão à creatinina, que é uma reação não enzimática. Então, você pode deixar lá, prepara e vai bebendo durante o seu treino, depois do treino, antes do treino, tanto faz. Muito embora ela não precise estar associada ao momento do treino, mas se você quiser fazer isso por uma praticidade, faça isso, coloque na sua coqueteleira, mas sem a presença de água. Só coloque a água no momento do consumo, tá? Até observando esse gráfico, que a maior perda é sempre no início, depois ela tende a estabilizar depois de 15 dias. Então, coloque ali a sua creatina e adicione a água na hora que você for consumir. Muito bem. Como a gente alcança essa concentração de creatina na nossa circulação sanguínea? Eu tinha comentado já para você, e aqui esse gráfico é um gráfico muito interessante que mostra o seguinte: quando você toma a sua creatina monoidratada, que é essa que a gente está vendo aqui, você está vendo que tem uma creatina com uma água, por isso ela é monoidratada, né? Nós temos ali esse consumo e, num intervalo de 30 minutos, nós já temos uma quantidade importante dessa creatina no sistema circulatório, ou seja, está sendo distribuído pelo organismo. Nós temos um pico a partir ali de 1 hora, em 2 horas nós já temos um decaimento, em 8 horas a concentração de creatina circulante é praticamente a mesma da concentração de creatina no grupo que consumiu água. Então, o que nós temos? Que no intervalo de aproximadamente 4 horas, você já fez o ponto alto e já fez a redução, e que em 8 horas
a concentração de creatina circulante é semelhante a quem consome água, ou seja, ela já está num ponto muito baixo no estado fisiológico. Essa concentração que nós encontramos circulante, ela é proporcional à nossa produção endógena de creatina. O nosso fígado produz creatina e libera essa creatina para a circulação sanguínea. Então, nesse momento, nós temos essa quantidade circulante ali de creatina. Então, nesse ponto, nós temos estável essa creatina circulante. Então, o que nós temos nessa tela que é bem interessante? Que o nosso organismo ele rapidamente absorve essa creatina, disponibiliza para o sistema circulatório e que nós conseguimos, com isso, distribuir para toda a musculatura exercitada. Voltando para reforçar esse conceito, nós precisamos consumir a creatina associada ao período do treino. Eu vou treinar agora, eu preciso consumir antes, durante ou depois? Não. Eu não preciso consumir essa creatina associada ao período do treino. Inclusive, trabalho bem recente demonstrou que não há qualquer diferença o momento que você consome para o efeito que você terá dessa creatina. Então, você não precisa estar associado à ingestão da creatina com esse momento que você vai fazer o seu exercício, o seu treino, que o efeito vai ser o mesmo nessa situação. Então, nessa tela isso fica bem evidente, fica claro e mostra que o nosso organismo ele está tranquilo para que você consuma de manhã essa creatina e faça o uso dela no final do dia, à tarde, seja lá em qualquer momento. Ou seja, não existe necessidade do consumo de creatina associada com o momento do treino. Ela vai ter um efeito crônico, um efeito acumulativo dessa ação da creatina no nosso organismo e aumentar a capacidade de contração muscular. Lembrando que os trabalhos eles foram clássicos e demonstraram na literatura que quando você aumenta as reservas de fosfarilcreatina é que você consegue aumentar as contrações musculares mais intensas por um período mais prolongado. Que a creatina ela não consegue aumentar a força rapidamente, porém ela consegue aumentar a capacidade de contração muscular elevada por um período mais prolongado. E é exatamente este efeito da creatina que promove o ganho de massa muscular. Então, você vai ganhar massa muscular não no efeito agudo, mas no efeito crônico. Quando a gente consegue visualizar, mensurar, quando que você consegue perceber isso com o seu cliente, com o seu atleta, ou mesmo com você. Você consegue mensurar isso a partir de 12 semanas. Eu posso ter um ganho adicional, inicial? Pode, porque você tem um processo de aprendizagem que se instala também. Então, esse indivíduo, por repetir mais o movimento com a creatina comparada a ele mesmo sem a creatina, ele tende a aprender mais rapidamente o movimento e a consequência disso é ele conseguir executar isso com mais eficiência mecânica. Então, você pode ter um ganho inicial, porém não é um ganho efetivo de unidades contráteis. Você não aumentou o número de miofibrilas, você aprendeu o movimento. Quando que a gente vai conseguir ter mensurável esse aumento de força? Aproximadamente em 12 semanas. Em 12 semanas é que a gente consegue ter esse resultado mensurável de ganho de força. Então, esse dado é um dado interessante. A gente vai precisar de 12 semanas para conseguir mensurar isso. Além desses dados, o que a gente tem muito claramente, que quando nós submetemos o indivíduo a um grupo placebo versus a creatina, o grupo placebo que não sabe que ele está consumindo placebo, ele também tem um ganho adicional comparado ao indivíduo que não consome absolutamente nada. Existe um ganho também de uma questão emocional em relação ao suplemento.
Porém, o ganho da creatina se distancia deste ganho placebo, ou seja, você não tem apenas o ganho porque ele acha que ele está tomando. O fato de estar tomando a creatina faz efetivamente a diferença nessa capacidade contrátil e nesse ganho de massa muscular na suplementação. Essa curva, então, mostra para nós que a partir do momento que você consumiu, em aproximadamente 4 horas, toda a creatina consumida já foi distribuída pelos tecidos, já está disponível nos tecidos, ou na forma de fosfarilcreatina, ou sendo incorporada como tal. É muito rápido esse processo. Então, não muda. Se eu consumir uma creatina monoidratada, ou se eu consumir uma creatina com uma outra estrutura, eu vou ter benefício? Não, você não vai ter diferença, mesmo que seja absorvido mais rapidamente, porque em aproximadamente 4 horas toda a creatina já foi distribuída. Tá? Eu posso ter uma que eu absorvo mais rapidamente? Pode, porém isso não vai fazer diferença. Ela apenas vai custar mais caro, mas não vai fazer diferença no seu organismo. Tá? Eu encontrei uma creatina aqui que ela vem ligada com uma outra estrutura. Ok, ela pode ser absorvida mais rápida, porém ela não tem um efeito efetivo que o diferencie em relação à monoidratada, que é a mais barata de todas. Então, você não precisa gastar dinheiro para isso, porque o resultado será praticamente o mesmo. Muito bem. Muito se fala em relação à creatina e à função renal. Nesse trabalho que nós fizemos no nosso laboratório, inclusive esse trabalho que eu orientei, que eu tenho um prazer de falar dele, muito grande, nós avaliamos a função renal a partir da cistatina C e fiz a comparação versus o clearance de creatinina. E aí um dado que chama a atenção é o seguinte: quando você faz o clearance de creatinina, você tem a tendência, ao suplementar com creatina, a ter um marcador positivo para alteração da função renal, porque a suplementação de creatina ela é naturalmente convertida a creatinina. Então, dá a falsa ideia de que alterou a filtração glomerular. Porém, quando nós usamos o marcador padrão ouro, que é o clearance de cistatina C, observem lá em cima, naquele primeiro gráfico, que nós não tivemos diferença. Então, à direita, abaixo, nós temos o gráfico com a creatinina. O clearance de creatinina, ele dá uma tendência ali, né, se você olhar o gráfico em branco, uma tendência a manter uma atividade de filtração glomerular parece que é alterada, porém, quando a gente avalia isso pela cistatina C, é exatamente o contrário. Nós verificamos que na questão da suplementação de creatina, você melhora a função renal. Obviamente que não é diferente estatisticamente, muito embora em 12 semanas apareça ali uma diferença, mas não quer dizer que é diferente em relação ao placebo. Mas quer dizer o seguinte: que você avaliar a função renal no indivíduo suplementado com creatina, através do clearance de creatinina, você tem um falso marcador dessa função renal. Então, você não consegue efetivamente avaliar essa função renal através do clearance de creatinina. Então, se você estiver acompanhando um atleta, um indivíduo, ou você mesmo, e o profissional de saúde que esteja contigo queira fazer uma avaliação da função renal pelo clearance de creatinina, sugira a ele, vamos fazer através do clearance de cistatina C. Ou faça os dois, ou faça o clearance de inulina, ou faça o clearance de EDTA, porque a partir desses outros clearances, você terá a convicção de que não houve alteração da função renal. Então, nesse trabalho que nós fizemos, foi extremamente importante que a função renal ela não foi prejudicada pela suplementação de creatina, até o contrário, a gente prova que quando você consegue melhorar a treinabilidade, a consequência disso é uma melhora da função renal, e com isso, então, nós temos o organismo protegido.
Então, a suplementação de creatina, além de ser segura, ela é importante para preservar essa saúde da função renal e garantir essa estabilidade da função renal. Então, suplementação de creatina segura e estável para a função renal, não compromete até uma tendência a melhorar a função renal. Por que essa grande confusão? Porque clinicamente se usa o clearance de creatinina por ele ser mais barato. É o clearance mais barato que nós temos. Em uma situação onde você não tem nenhuma variável que se altere, por exemplo, você tem um clearance de creatinina no indivíduo num ano, ele não mudou a alimentação, ele não mudou nada, e você repete isso o ano seguinte, esse clearance ele é válido. Agora, se ele tiver uma mudança na alimentação dele, vamos supor que ele passou a consumir mais carne, é esperado que ele tenha mudança desse clearance. Então, para que você garanta um clearance efetivo para avaliar a função renal, clearance de cistatina C, ou clearance de inulina, ou clearance de DDTA. Então, isso é importante em relação à suplementação de creatina e é importante também na avaliação efetiva da função renal para que você não faça um falso diagnóstico de uma alteração da função renal por um critério alimentar, por exemplo. O indivíduo ele deixa uma alimentação vegetariana e passa a comer carne, ele vai alterar o clearance de creatinina, porém ele não vai alterar o clearance de cistatina C. Por quê? Porque a carne vai promover maior disponibilidade de creatina, que será convertida a creatinina e dará um falso resultado de que alterou a função renal. Para que você tenha asseverado que essa avaliação foi importante e concluiu efetivamente sobre a função renal, você precisa de um outro clearance, e a minha sugestão, cistatina C, inulina ou clearance de DTA. São marcadores ouro, onde você tem a função renal efetivamente avaliada e você assegura isso para o seu cliente, para o seu paciente, não deixa ele ser levado por uma falsa avaliação da função renal pelo clearance de creatinina, principalmente se ele estiver se beneficiando da suplementação de creatina, que vai aumentar naturalmente a creatinina. Então, daqui para frente, você já acompanhando uma pessoa de mais idade ou acompanhando um atleta que você vai fazer o uso da creatina, já sugira para o profissional de saúde que a avaliação da função renal será feita através de um outro clearance que não o clearance de creatinina, porque ele não é um clearance padrão ouro que vai asseverar essa função do rim, garantindo uma avaliação efetiva da função renal. Então, nesse gráfico, nesse trabalho, nós mostramos isso, nós medimos isso e nós mostramos como o clearance de cistatina C foi efetivo para dar garantia à suplementação de creatina, não comprometer a função renal. Então, a suplementação de creatina não compromete a função renal, isso está assegurado nesse trabalho, vocês podem depois pegar esse artigo, ler com tranquilidade para ficar mais seguros em relação a isso. Muito bem. E a creatina em relação ao que a gente chama de sensibilidade à ação da insulina. Isso está descrito no nosso livro, que a gente fala de suplementos nutricionais. Então, nosso livro foi publicado em 2018 e lá a gente apresenta esses dados. E aí eu vou definir para você o que é a sensibilidade à ação da insulina. A sensibilidade à ação da insulina é a maior captação de glicose numa mesma dose de insulina, ou é a menor quantidade de insulina para a mesma captação de glicose, ou na mesma dose de insulina você capta mais glicose. Tudo isso quer dizer o seguinte, que quando você dá insulina e você tem a presença da creatina, ela é mais sensível a essa insulina. Sendo mais sensível, ela retira mais glicose rapidamente do sistema e faz com que a nossa glicemia reduza muito rapidamente. Então, a suplementação de creatina gera esse mecanismo. Nesse trabalho aqui que nós fizemos, nós apresentamos isso. Para que fique mais fácil visualizar,
nós colocamos a área abaixo da curva, que é esse gráfico, que é o segundo gráfico à direita, tem o primeiro, o segundo, é um gráfico de barras. Nesse gráfico de barras, nós temos o AUC, que é Area Under the Curve, ou área abaixo da curva. E nós mostramos que o grupo creatina teve uma diminuição da área abaixo da curva, mostrando que nós conseguimos captar a mesma dose de glicose com menor quantidade de insulina. Então, nós tivemos ali maior sensibilidade à ação da insulina para a captação de glicose. Para quem é importante? Para todo mundo. Vamos falar do indivíduo comum que se beneficia da suplementação de creatina. Ele dá o que a gente chama de uma folga, entre aspas, para o pâncreas, porque ele não demanda uma grande secreção pancreática de insulina para promover a captação de glicose. Se nós pensarmos no diabético tipo 1, aquele indivíduo que toma insulina, ele diminui a dose diária de insulina para captar glicose. Se for o indivíduo diabético tipo 2, ele promove uma normalização da glicemia com menor quantidade de hipoglicemia antioral. Por que isso é importante? Pensando no diabético. Para o diabético tipo 1, isso é importante porque ele toma variações da insulina. Então, ele utiliza insulina humana, insulina bovina, insulina equina, insulina sintética, para impedir que o organismo faça ali um quadro de resistência a essa insulina. Então, essa variabilidade é exatamente para conseguir, entre aspas, enganar o sistema imune, não gerar uma resposta antígeno-anticorpo àquela insulina. Se você, então, diminui a quantidade de insulina sendo usada, sendo empregada, você passa a usar ali menor dose de insulina, você passa a despertar menos a resposta imune desse indivíduo, garantindo que ele tenha uma capacidade de captação de glicose com menor dose de insulina, fazendo com que o corpo dele fique cada vez menos resistente a essa insulina que você está usando. Então, nesse trabalho, isso ficou muito claro. Eu destaco que a creatina ela melhora a sensibilidade, mas ela não melhora a responsividade à ação da insulina. O que significa responsividade? Responsividade significa que eu vou aumentando a dose da insulina e eu vou respondendo à captação de glicose. Então, a suplementação não promove aumento da responsividade, ou seja, você continua tendo o limite máximo de resposta à insulina. Já o exercício, ele promove aumento da sensibilidade e aumento da responsividade, os dois. Então, se nós combinarmos o exercício mais a creatina para o indivíduo diabético, a gente tem um ganho adicional, que o exercício, per se, já faz aumento da sensibilidade. Quando combinado a creatina, então nós temos um ganho adicional disso e nós temos também o ganho da responsividade à ação da insulina quando nós suplementamos e nós treinamos esse indivíduo. Então, o exercício combinado à suplementação de creatina tem ganhos adicionais sobre a ação da insulina na normalização da glicemia. Isso vale para o diabético tipo 1, que toma insulina, e vale para o diabético tipo 2, que toma hipoglicemia antioral. Lembrando um dado importante, o hipoglicemia antioral, ele age aonde? Ele age no fígado, na neoglicogênese. Ele diminui a atividade da neoglicogênese, e com isso ele diminui a liberação de glicose para o sistema circulatório. Então, a creatina e a contração retiram glicose do sistema, e aí nós precisaremos desse fígado repondo essa glicose. Com isso, então, você diminui a dose de hipoglicemia antioral, porque ele vai precisar desse fígado repondo glicose no sistema para normalizar a glicemia desse indivíduo. Então, nesse estudo nosso, nós demonstramos que a suplementação de creatina ela foi efetiva para melhorar a sensibilidade à ação da insulina. Nós temos na literatura já classicamente demonstrado que o exercício promove aumento da sensibilidade também
a insulina como a creatina e promove aumento da responsividade, fazendo com que o indivíduo diabético tipo 1 seja grandemente beneficiado pelo exercício e pela suplementação, e que o indivíduo tipo 2 também, pois ele consegue normalizar a sua glicemia sem a necessidade ou diminuindo a dose de hipoglicemia antioral para que essa glicemia se estabilize mais facilmente no sistema, sem precisar dessas drogas de controle da glicose, que são drogas importantes quando nós não temos a contração muscular e não temos a creatina como fortes aliados nesse combate. Então, esse dado é um dado relevante nesse sentido. Quando nós pensamos na ação da creatina em combinação com a cafeína, existe uma ação competitiva entre elas? Existe uma ação competitiva se a ingestão for concorrente. O que é essa ingestão concorrente? Se você consome, por exemplo, a sua creatina dissolvida no seu café, por exemplo, né? Isso não vai ser interessante. Se você consome essa creatina dissociada da cafeína, esse efeito praticamente não aparece. Então, nesse estudo, os autores demonstram claramente que só tem um efeito negativo se você tiver um consumo concorrente. Qual é o efeito? Quando você tem a creatina, ela vai aumentar esse clearance do cálcio do retículo sarcoplasmático e vai aumentar a capacidade de contração em treinamento de força, de resistido. Já com a cafeína, você vai aumentar essa liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, você vai aumentar também, você vai diminuir o clearance, ou seja, oposto à creatina, e você vai mudar, no sentido inverso, a capacidade de tolerância a esforço intenso. Então, esse é o efeito agudo que a gente tem competitivamente. Fora isso, não tem nenhum problema, porque nós teremos ações que são muito sinérgicas. Então, se você pensar, eu vou tomar cafeína e creatina, tem problema? Só não consuma na mesma tomada. Como não tem efeito a suplementação de creatina com o momento do treino, ou seja, eu preciso tomar creatina agora para treinar daqui a pouquinho, não tem necessidade desse consumo ser concorrente. Você precisa consumir a cafeína por questão do treino, ok, muito bem, ótimo, tome, e você deixa a sua creatina para o momento da noite, ou deixa a sua creatina para o momento da manhã, ou para a hora do almoço. Então, dissocie o momento dessa ação. Fora isso, as ações são bem independentes, elas acontecem independentemente uma da outra. Por exemplo, a ação que nós temos da cafeína, né, nos receptores de adenosina no sistema nervoso central vão ajudar a maior tolerância ao esforço físico intenso, isso já é descrito. Nós temos maior mobilização de ácidos graxos livres, e isso tem como consequência a maior disponibilidade de lipídio para oxidação na musculatura. Nós temos ativação das enzimas sódio e potássio ATPase, que regularizam muito rapidamente a nossa produção de ATP e a ressíntese de ATP. Então, isso é o dado positivo que nós temos ali em relação à presença da cafeína. Em relação à creatina, nós temos uma capacidade de ressíntese de ATP através da ressíntese de fosfarilcreatina. Isso é bem descrito na literatura, isso vai acontecer. Nós temos uma refosforilação do ADP exatamente por essa atividade da fosfarilcreatina. Nós temos um aumento da secreção de IGF-1 durante a contração, nós vimos isso na aula passada, que a suplementação vai promover esse aumento de IGF-1. Esse IGF age numa atividade autócrina, ou seja, o músculo produz IGF-1, ele age no próprio receptor de IGF que tem no tecido muscular. Essa ação que nós temos ali dispara todo o sinal para a síntese proteica e a gente passa a ter com isso maior capacidade de recuperação da síntese proteica que nós não tínhamos, por exemplo, no idoso, e nós teremos isso também no indivíduo ativo, no indivíduo atleta, que precisa dessa recuperação mais rápida após o exercício. Aumenta a nossa capacidade miogênica, ou seja, nós aumentaremos a nossa capacidade de
estímulos para a produção de maior unidades contráteis de sarcômeros. Nós teremos também diminuição da atividade da miostatina, que a gente viu na aula passada. Nós temos também um aumento da capacidade de tampão na célula muscular. Além disso, nós temos maior capacidade de liberação de cálcio e maior tolerância ao treinamento intenso. Então, esse dado é um dado bem interessante, um dado que nós chamamos a atenção em relação à cafeína, é muito que se discute a questão da hidratação. A cafeína efetivamente age sobre a hidratação, porém, você sempre consome essa cafeína ou numa solução aquosa junto com água, então não é uma grande quantidade que é comprometida, e hoje se sabe claramente que não é a cafeína que vai comprometer as nossas reservas de água, comprometer a nossa hidratação. Muito embora a cafeína haja efetivamente na filtração glomerular, não é uma potência que possa comprometer a quantidade de água numa escala maior do que a quantidade de água que foi ingerida para ter aquela cápsula de cafeína ou a mesma solução de cafeína no café ou no chá, que também é uma solução rica em cafeína. Então, nessa tela, a concorrência que nós temos da suplementação de cafeína e creatina acontece no momento do consumo. Isso não é duradouro, é somente nesse momento do consumo que nós temos esse efeito e que é possível ser evitado, pois, como nós dissemos, a suplementação de creatina ela pode acontecer em qualquer momento que ela vai funcionar no nosso organismo, não tem nenhuma necessidade desse consumo ser próximo à atividade física. Eu chamo a atenção porque é muito frequente as pessoas, a partir dessa informação do efeito concorrente, acreditar que se você consumir café de manhã e você tomar a sua creatina na hora do almoço, você vai ter efeito prejudicial da ação da creatina ou que você vai ter menos efeito da cafeína. Não, isso não acontecerá. Tá? Então, o efeito é somente na concomitância do consumo. Você dissolver a sua creatina no seu cafezinho, no seu chazinho, somente ali. Caso contrário, o efeito ele não é concorrente. O efeito só é concorrente se eles chegarem juntos no aparelho gastrointestinal. Inclusive, existe relato na literatura de que esse consumo com o estômago vazio de uma solução contendo cafeína e creatina, ele possa provocar algum desconforto gástrico. A cafeína ela já é bem descrita na literatura, mas em relação à creatina, ela só apresenta essa manifestação nesse consumo concomitante. Não existe esse relato para a creatina isolada. Porém, na creatina combinada com a cafeína, é frequente, é bem regular esse relato de desconforto gastrointestinal. Então, a creatina e a cafeína têm esse efeito concorrente, mas se forem dissociados em momentos distintos de ingestão durante o dia, esse efeito ele praticamente desaparece e fica tranquilo a ação que tem sobre o nosso organismo. Nesse trabalho, o que nós demonstramos foi a ação da creatina sobre o controle motor em treinamento de alta intensidade, de alta velocidade. Nesse trabalho feito em parceria com o Laboratório de Biomecânica do professor Júlio Serrão e do professor Amadil, nós demonstramos que quando você faz a suplementação de creatina versus o placebo, nós encontramos uma capacidade, um tempo de reação ao solo mais eficiente da creatina versus o placebo. O que isso quer dizer? Que nós temos um controle mais efetivo do padrão de movimento com a suplementação de creatina, por exemplo, em corredores. Então, esse indivíduo, quando ele se desloca muito rapidamente, ele consegue ter o tempo de contato ao solo menor com maior resultado. Lembrando que
o momento em que ele está apoiado é o momento que ele tem tração. Então, ele precisa desse apoio para fazer a tração, para que ele consiga o resultado dele. Então, nesse trabalho, ficou bem evidenciado que a suplementação de creatina melhora esse tempo de reação ao solo, melhora a capacidade que o indivíduo tem de controle dessa situação, dessa ação, e consegue garantir maior tolerância ao esforço prolongado, fazendo com que ele tenha um dispêndio energético menor, pois ele tem mais controle do padrão de movimento. E aí, a gente muda os nossos olhos em relação à creatina, não só a creatina para o indivíduo que faz treinamento de força, para o indivíduo que quer o ganho de massa muscular, mas nesse artigo é destacado que você ganha eficiência mecânica para este indivíduo quando ele faz essa atividade física mais prolongada. Então, ele tem um controle mecânico mais efetivo. Esse controle mecânico mais efetivo garante maior tempo de tolerância ao esforço, pois as suas contrações elas são mais eficazes para conseguir o deslocamento e conseguir maior tempo de tolerância a esse esforço. Então, a gente muda um pouco o nosso olhar e não deixa limitado a creatina somente aquele treinamento de força, ao indivíduo que busca hipertrofia. Ele também tem um ganho adicional para o corredor, pois esse corredor ele passa a ter maior eficiência dessa capacidade contrátil, fazendo um toque menor ao solo, fazendo com que o organismo ele tenha essa eficiência em contrações dinâmicas, mantendo um bom padrão de movimento. Então, esse trabalho é um trabalho que muda muito o nosso olhar em relação à creatina, que sai daquela história da creatina ser somente para o indivíduo que quer ficar forte, que quer ter um aumento de massa muscular. Não, nesse trabalho a gente evidencia que a creatina ela pode ter um papel importante, sim, também para um corredor, fazendo com que aumente este controle do movimento de impacto ao solo, repercutindo em maior ação efetiva de deslocamento. Então, você passa a ter efetivamente ali este organismo mais capaz de manter uma intensidade elevada de contração pela precisão do movimento que você traz aí. E com isso, então, a gente mostra que essa ação da creatina, ela tem vários papéis que a gente ainda sequer conhece. Quando a gente falou ali de todos os tecidos excitáveis, quando nós falamos de que a creatina age no sistema nervoso central, mudando talvez potencial de membrana, que age, por exemplo, na placenta, aumentando o fluxo de creatina para o bebê, aumentando a tolerância dele a um processo isquêmico, uma circular de cordão, mitigando as sequelas que isso possam ter. A ação da creatina sobre o espermatozoide, aumentando a motilidade do espermatozoide, a capacidade de fecundação do mesmo. Então, nós temos muitos olhares ainda a ser desenvolvidos em relação à creatina, que trará para nós ainda boas informações. Particularmente, eu acredito que a gente ainda está no meio do caminho do conhecimento do que a creatina pode trazer de ganhos para a nossa saúde, de aplicação para a nossa atividade, não só atividade física, mas como nós falamos na aula passada, no processo de envelhecimento do idoso, preservando essa autonomia, essa massa muscular, mitigando a sarcopenia, fazendo com que esse idoso consiga mais tempo ser independente, ser autônomo, conseguindo fazer movimentos de contração de membros superiores, como nós vimos agora. Então, esse dado é um dado que coloca tudo isso em perspectiva para que esse nutriente seja olhado com uma outra perspectiva e não apenas um suplemento, visando o ganho de massa muscular, como se pensava no passado. Uso médico da creatina. Então, nós temos, como eu disse agora há pouco, né? Uso médico na caquexia e na sarcopenia, os erros natos do metabolismo, aonde nós temos uma deficiência
na captação de glicose, algumas doenças degenerativas, aonde essa creatina pode agir de uma forma efetiva. A literatura já traz muita consistência em relação a Parkinson, Huntington e Alzheimer. Na isquemia cardíaca, então, nessa isquemia do miocárdio, nós temos ali um problema sério de falta de aporte energético para esse momento da contração cardíaca, e você consegue manter um fluxo energético a partir dessa suplementação, mantendo as vias metabólicas alternativas, que não somente a via oxidativa. E na gestação, onde nós temos um dado relevante, essa creatina aumentando as reservas de fosfarilcreatina na placenta, aumentando o aporte de creatina para o bebê, e esse bebê tendo uma capacidade ali de recuperação, caso haja uma circular de cordão, um processo isquêmico que poderia trazer sequelas até levar à morte, e nós teríamos o benefício da suplementação de creatina em casos como esse. Nesse esquema, à esquerda, nós temos esse mecanismo de ressíntese da fosfarilcreatina acontecendo na crista mitocondrial, onde, evidentemente, nós temos o papel importante dessa creatina, que é captada no sistema circulatório e passa a agir no sistema periférico, aumentando síntese proteica, diminuindo a degradação proteica e garantindo uma capacidade autonômica importante do nosso organismo. Então, nós temos ainda uma perspectiva muito grande em relação à creatina em diversos aspectos, a questão sarcopênica e a questão da caquexia, do câncer. Nós já temos bons indicativos dessa ação, bons indicativos desse efeito protetor da creatina, e certamente o que nós vamos olhar daqui para frente é muito mais do que a creatina que possa promover somente o ganho de massa muscular. Isso já está consolidado, isso todos nós sabemos, mas existe uma outra visão para a creatina ao longo de todo o processo de envelhecimento, em todo o processo de perda que acontece com nós humanos ao longo dessa longevidade que se instala cada vez por um período mais prolongado. Então, conhecer exatamente esse fenômeno faz de você um profissional que vai poder cuidar dessa população e trazer a ela um ganho fundamental na questão da saúde. Quais as modalidades que mais se beneficiam com a creatina? Nós temos o benefício da suplementação de creatina para nadador? Temos, porém preste atenção, toda vez que você suplementa com a creatina, você aumenta a quantidade de creatina e água, você aumenta a densidade desse nadador, você muda a posição dele na água, e isso inicialmente prejudica o desempenho. É importante que você tenha esse domínio, que você tenha esse conhecimento para saber a hora certa de suplementar. Quando você suplementa o nadador? No período de base, no início do treinamento, e aí você mantém a suplementação. Evite fazer a suplementação próxima a uma competição. Por quê? Você muda o padrão de movimento, você muda a posição do seu nadador em água, ele vai ter mais resistência, ele vai ficar lentificado no processo. Então, preste atenção quanto a isso. Nos atletas que têm o salto como um dado importante, no vôlei ou no salto em altura, salto com vara e salto em distância, a creatina pode ser interessante? Pode, porém a mesma atenção com relação à natação. Evite a suplementação próxima à competição. Por quê? Essa suplementação próxima à competição aumenta o peso do indivíduo e isso repercute agudamente, diminuindo o desempenho dele. Tardiamente vai melhorar, porém agudamente vai prejudicar. Então, comece a suplementação sempre no início da temporada, para que o indivíduo evolua nessa capacidade sem prejudicar o desempenho dele. A mesma coisa vale para o surfista, pois ele, em relação à prancha, tem uma densidade que modifica com a suplementação. Ele fica mais próximo da água, ele afunda na água e todas as suas manobras passam a ser mais difíceis. Então, também, faça suplementação antes do período de competição para que ele já se adapte a esse novo padrão de movimento.
nas lutas, aonde você tem a categorização pelo peso. Observem que a suplementação determinará um ganho de massa magra, determinará um ganho de peso magro, determinará um ganho de água nesse indivíduo, e isso pode alterar a categoria dele. Então, faça a suplementação sempre longe do período competitivo, para que você tenha o melhor resultado possível. No remo, assim como no surf, assim como na natação, também você muda a densidade. Observem isso, porque isso muda a posição também do remador. No futebol, os benefícios já são consagrados em diversas posições, aonde você consegue manter a velocidade por um período maior. Aqui já é uma situação mais tranquila em relação a isso. No atletismo, nós também já temos uma situação mais consolidada, salvo os saltos com vara em altura e a distância, onde você tem esse tempo de voo prejudicado pela massa do atleta. Porém, as outras modalidades, você já tem um benefício comprovado da suplementação de creatina para aumento dessa eficiência e aumento dessa resposta ao esforço. Então, essas modalidades, elas são todas beneficiadas, merecem cuidado na hora de fazer a suplementação. Como highlights do nosso curso, eu trago que a creatina é absorvida pelos tecidos contra um gradiente de concentração em transporte realizado por transportadores específicos. Então, nós temos 99,5% da população capaz de fazer esse transporte. Os erros natos do metabolismo para o transporte de creatina atinge 0,5% da população mundial, então é um número pequeno, merece atenção caso isso seja identificado. A meia-vida da creatina muscular é de 30 dias aproximadamente. Nós consideramos um tempo de limpeza dessa creatina, aproximadamente 40 dias, como um tempo ideal de controle para isso. A creatina é um suplemento seguro, estudado há muitas décadas, sem relato de efeitos colaterais na literatura, ou seja, nós temos uma tranquilidade em relação à suplementação. As doses da suplementação determinarão o tempo de saturação das reservas de fosfarilcreatina no tecido, sendo de 1 a 3 gramas por 90 dias e as 20 gramas por dia em 5 dias, podendo ser hoje 20 gramas nos 3 primeiros dias, 20 gramas nos 2 primeiros dias, 7 gramas nos 2 dias consecutivos e 3 gramas a partir do 5º dia. Hoje nós sabemos que isso é possível de ser feito com o mesmo resultado. Para idosos, a creatina atua como promotora das vias de síntese proteica, com alguns relatos de redução da degradação proteica. Esse dado é importante porque ela atua nas vias de síntese, atua sobre IGF-1, atua sobre toda a cascata de sinalização da síntese proteica e o nosso organismo passa a ser ali muito bem favorecido a partir disso. O idoso, ainda mais, porque ele tem essa preservação da massa muscular no estado sarcopênico dele. A forma efetiva, mais estudada e de menor custo é a creatina monoidratada. Vocês vão encontrar creatina quelada, são creatinas que acabam tendo um custo mais alto, não há necessidade. Se você quiser fazer o consumo, ok, porém não há necessidade. O ganho que nós temos com a creatina monoidratada já é bastante consolidado na literatura e traz resultados efetivos para o nosso organismo, não precisando ser uma estrutura diferente dessa. Os suplementos adicionais à creatina na promoção do ganho de massa muscular são proteína do soro do leite, como whey protein, leucina. Alguns outros suplementos ainda carecem de comprovação científica, como vitamina D, HM-beta. Porém, a creatina per se, isoladamente, já traz um ganho comprovado na literatura, com uma boa consistência, com uma boa solidez em relação a isso. Então, quando nós pensamos ao longo da vida, em vários momentos a gente tem essa eficiência da creatina. Como nós vimos ao longo de todo o curso, vários tecidos excitáveis se beneficiam da creatina, como espermatozoide, como placenta, sistema nervoso central,
músculo estriado esquelético, músculo liso, músculo cardíaco, acuidade visual, adaptação, geração de opsina, rodopsina, reação favorecida pela presença de creatina, enfim, nós temos um arsenal de ações metabólicas que são favorecidas pela creatina. Eu espero que com esse nosso curso nós tenhamos trazido aqui informações relevantes para você, que você possa se beneficiar dessa ação da creatina, de todo o conhecimento que foi passado aqui para você. A ideia é exatamente com isso, dar consistência e, como eu digo aos meus mentorandos, formar você, fazer de você um profissional capacitado para que você possa fazer a diferença na vida do seu cliente, na sua própria vida, nas escolhas que você faz e todos aqueles que se beneficiam a partir da sua orientação, do seu aconselhamento. Então, espero que o nosso curso, que foi aqui dirigido para a creatina, para suas ações, para sua repercussão metabólica, para como ela pode ser indicada e como ela pode beneficiar todas as pessoas que usarem, então seja agora muito consolidado para você e que você, profissional capacitado a partir desse curso, possa se beneficiar disso. Como eu digo aos meus mentorandos, se você gostou dessas informações aqui, compartilhe com um colega de profissão, porque você dividir o conhecimento não traz concorrência, traz admiração e respeito. Então, divida o conhecimento, pois dividir o conhecimento traz admiração e respeito. Espero ter contribuído aí com a sua curiosidade, com o seu conhecimento diante da questão profissional e que esse curso faça a diferença na sua vida profissional. Estou aqui à sua disposição, espero contar com você em próximos encontros. Até mais.